tem aí a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, ou ligue aí a sua Bíblia. E eu quero meditar com vocês em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E eu quero liberar desde já sobre a sua vida uma palavra poderosa e profética. A palavra é: não haverá caos na sua vida, nunca mais. Deus não vai deixar o caos voltar. Esse texto de Gênesis, como vocês sabem, que fala sobre o princípio da criação, no versículo 2 vai dizer assim, ó, olha lá. Era a terra sem forma e vazia. Era sem forma e era vazia. Essa passagem, essa frase que está aqui, ela no original fala que era caótica, era caos. Caos é a designação da desordem, do que está desordenado, do que está desorganizado, do que está despadronizado, do que está confuso. Está confuso, está desorganizado. Então, a palavra era, na gramática, ela é um pretérito imperfeito, ou seja, era, é um estado impermanente. É um estado impermanente. Então, aquilo que ainda está esperando algo, não é definitivo. Repete comigo, não é definitivo. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas das vezes, nós, caindo até no engodo de Satanás, do adversário, do inimigo, que ele quer fazer isso, trabalhar assim na nossa mente, ele quer fazer com que aquilo que é impermanente, e aquilo que não é definitivo, aquilo que é apenas um estado momentâneo, um estado de imperfeição, ele se torne a nossa identidade. Ele se torne o nosso estado definitivo. E tem pessoas que muitas das vezes vivem uma vida inteira vivendo aquilo que era e transforma aquilo que tem que ser algo que era em algo que é. Torna a impermanência algo permanente na sua vida. Acreditam que essa realidade caótica é a verdade. Não. Essa desordem, essa desorganização, essa despadronização, ela é um estado imperfeito momentâneo. E a palavra de Deus já carrega essa graça e esse poder desde o começo. Desde o início, Deus já está falando, já está mostrando como que as coisas funcionam. Então, nenhum caos, nenhuma desordem, nem nada que está imperfeito, seja qual for a área da sua vida, se for na mente, se for no emocional, se for no trabalho, se for na vida conjugal, se for até mesmo na vida espiritual, isso não é a realidade final, isso não é definitivo. Consola alguém, me ajuda a pregar. Olha para alguém com carinho e diga assim, ó, o estado caótico não é definitivo. Fala assim, vai passar. Porque isso é parte do processo. E o nome de Deus, ele é glorificado justamente nisso. Deus não pega algo pronto para fazer nada, porque não precisa, ele vai ser glorificado nisso. E Deus nem pega nada calmo. É fácil fazer as coisas quando está tudo calmo, sim ou não? É fácil quando você vai nadar, por exemplo, e a maré está favorável, você nem precisa, você só boia e vai. É ou não é? Mas e nadar na maré contrária? E subir a montanha? Então, por que Deus permite, pastor? Ou às vezes, por que Deus me escolheu? Porque a minha vida era um caos. Ó, era. Minha mente era um caos. Minhas finanças era um caos. Meu casamento era um caos. Minha vida espiritual era um caos. Quem sabe meu ministério era um caos. Mas Deus não tem medo de caos.
profeta Naum vai dizer que o caminho do Senhor é na tormenta e na tempestade. Eu ouvi um glória a Deus, eu ouvi um amém. O caminho de Deus é na tormenta e na tempestade. A tempestade não assusta ele. Caos não assusta ele. Jesus está deitado no barco. A mensagem que fala sobre ele acalmar a tempestade, propositadamente está mostrando uma tempestade em que pescadores experientes que conheciam de canto a canto aquela travessia, metricamente sabiam, estavam lá todos os dias. Eles ficaram, primeiro que aquilo ali chama de mar, mas não era mar, era lago de Genezaré. E você já viu onda e tempestade em lago? Não é verdade? Então o negócio ali era um negócio, um fenômeno natural com um sobrenatural envolvido, levante do inimigo também. É ou não é? Porque o inimigo, ele faz isso, ele traz tempestade num lago. Não é verdade? Igual algumas pessoas que fazem tempestade num copo d'água. As mentes caóticas são assim, elas criam tempestade onde não deveria existir tempestade. O diabo cria tempestades onde não deveria ter tempestade. E às vezes você está assim. Olha, e deveria estar calmo, mas por que tem algo caótico ali? Porque a mente está caotizada. A mente está caotizada. Mas Jesus, claro que estava cansado, claro, mas não tem. Irmão, convenhamos, vai lá. Vai lá. Uma tempestade, onde pescadores experientes estão desesperados, gritando, de medo. Um homem dormindo, que sono é esse? Por mais cansado que ele esteja, que sono é esse? É o sono daquele que não se assusta com o caos. Não, eu vou falar de novo. É o sono daquele que tem paz e segurança suficiente. É o sono daquele que sabe, aleluia, que aquele que criou o mar, os céus, a terra, e olhou para o meio do caos e não se assustou. Pode deitar tranquilamente, porque sabe que o barco vai sacudir, o barco vai balançar, as estruturas da casa vai tremer, terremotos podem acontecer, mas aquele que é filho do Deus que domina o caos, pode sempre ter uma noite tranquila. Salmos capítulo 3, o salmista vai dizer: eu deitei e me levantei, porque o Senhor me sustenta. Não é ou não é? Ou seja, está dormindo. Então, que caos é esse que está na minha vida? Que confusão e desordem é essa que está na minha vida? O que está acontecendo? Sim, você olha para as notícias e vê muita gente perecendo no caos, muita gente sofrendo no caos, muitos divórcios acontecendo por causa de um casamento caótico, muitas famílias se desfazendo por causa de relações caóticas. Sim, muitos pais e filhos separando, muitos pais e filhos deixando de se falar. Você olha e vê muita gente desistindo, muita gente perecendo. Sim, mas você que é filho de Deus, você que carrega uma promessa de Deus sobre a sua vida, você é filho daquele que tem todo o poder e que começou o maior projeto da história do meio do caos. Eu repito, ele não começou esse projeto já em um jardim. Ele começou esse projeto quando nada fazia sentido. Ele começou esse projeto quando você olhava e nem sequer enxergava, porque havia caos e havia trevas. Não tinha forma. Sem forma, vazio, confuso e escuro. Repete comigo, sem forma, vazio, confuso e escuro. E agora? Às vezes você olha assim, você vê, não tem forma. Olha para a conta, está vazia. Olha para o bolso, está vazio. Olha para as pessoas, ninguém te dá oportunidade. Palavras vazias.
Tudo caotizado. Tudo desordem. Tudo desorganizado. Mas aí, fica tranquilo. Olha para alguém e fala, fica tranquilo. As trevas, tem tradução que fala que elas prevaleciam. As trevas prevaleciam. Quando as trevas prevalecem, não tem como ver o futuro, não tem como ver nada, não tem como ver um palmo na frente. As trevas prevalecem. E agora? Como é que eu faço? Mas no meio do caos, no meio daquilo que era disforme, no meio daquilo que não fazia sentido, no meio daquilo que estava escuro, Deus já começa a dar uns sinais da sua palavra. O Espírito de Deus se movia. Esse é o primeiro ponto e o primeiro passo do processo. Por isso que nós pregamos tanto sobre processo, porque Deus é um Deus de processos. Ele tem o poder de criar os céus e a terra no estalar de dedos, mas Ele escolhe o processo de 6 dias. E às vezes o que acontece é isso. Tem pessoas que não conseguem viver na promessa, porque para viver a promessa tem que permanecer. E não conseguem permanecer porque não entendem o Deus o qual servem. Não entendem a que Deus servem. E o Deus que nós servimos começa em Gênesis capítulo 1. Ele está explicando o seu modus operandi e a sua forma de agir. Ele é um Deus de etapas e processos. E essa etapa é a etapa que a gente, muitas das vezes, é onde nós mais ficamos confusos, porque é uma etapa silenciosa. É a etapa onde parece, presta atenção, que o caos está prevalecendo, que as trevas estão prevalecendo. E aí, se você não tiver fé, porque ter fé com luz é fácil. Ter fé enxergando é fácil. Ter fé vendo a estrada pronta é fácil. Ter fé com as coisas organizadas é fácil. Ter fé encontrando tudo pronto é fácil. Ter fé com tudo estabelecido é fácil. E a fé nasce daqui. O que Hebreus fala? Hebreus capítulo 11, por gentileza. É um firme fundamento. E esse firme fundamento está onde? Coloca para mim, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você conhece. Ora, a fé é a certeza daquilo que o quê? E a prova das coisas que não? Volta para Gênesis capítulo 1, versículo 2. Porque está caótico, está em trevas, você não está vendo. Mas o que tem lá? O Espírito de Deus se movendo sobre as águas. Eu vou repetir, BR Lisboa. Aleluia, nos momentos mais difíceis, e é silencioso isso. A primeira etapa do processo, você está perdido nele muitas das vezes. Mas você tem uma certeza. A certeza que você espera. Qual é a certeza que você espera? Que a qualquer momento o Espírito que está sempre presente. Ei, Deus nunca prometeu para mim, para você, ausência de caos e ausência de lutas na vida. Mas uma coisa Ele sempre prometeu: Ele estará presente conosco. Olha, meu Deus, está escrito lá em Isaías capítulo 43. Dá para colocar? Aleluia. Ele não promete ausência de dificuldade. Ele não promete ausência de problemas. Ele não promete ausência de circunstâncias adversas. Mas olha o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. A presença dele está sempre conosco. Ele vai estar contigo. Coloca para mim. Olha lá, vamos ler juntos. Isaías capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou quando você era disforme, quando você não era nada, quando você não era ninguém. Ó Israel, não tenha medo, Israel, pois eu o resgatei e eu o chamei pelo meu nome e você é meu. Versículo 2. Quando você atravessar as águas, vou repetir, quando você atravessar as águas, quando você passar por tempestades e dificuldades na sua vida e na sua história, quando você estiver vivendo momentos adversos e difíceis, e eu falo isso sentindo a presença de Deus, tem mais alguém para me acompanhar nessa manhã? Eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não vão encobrir você. As águas não te submergirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Presença. O caos está lá. Ouça, o caos está lá, as trevas estão lá,
mas o Espírito também está se movendo. Olha para alguém e fala, você não está sozinho não. Fala, nesse caos você não está sozinho. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, tem mais alguém aí? Eu sou de uma veia pentecostal ávida. Aleluia, eu não consigo resistir ao impacto profético do poder da palavra. É como se eu visualizasse pessoas que entraram talvez aqui preocupadas, mas o Espírito Santo está mostrando, está dizendo, ei, eu estou me movendo, eu estou me movendo, eu estou me movendo, eu estou me movendo, estou me movendo, eu estou me movendo. É isso que Jesus tem a certeza. Ele está deitado no travesseiro, aleluia. Ele está ali mais preocupado em concluir a travessia descansado do que ficar em alvoroço. Mas quando acordam e despertam ele se levanta, vai para a polpa do barco, estende a mão e libera a palavra. Ele está sobre as águas são caóticas, ele está numa travessia escura. Mas eu vou falar para você, esse Espírito que está se movendo sobre as águas, aleluia, no original diz que ele está como uma galinha que choca os ovos, pronto para trazer vida, pronto para trazer ordem, pronto para cumprir com a ordem que vem do alto. O Espírito de Deus está falando, IBR Lisboa, que é uma palavra sendo liberada, e o verbo vai tirar a impermanência e vai trazer aquilo que é permanente na sua história. Aleluia. Versículo 3. E disse Deus, haja luz. Uma palavra. Jesus levanta e disse, ei, vento, mar, acalma-te, aquieta-te. Silêncio. É tempo de descanso. Deus está dizendo para você, eu estou presente. E a minha palavra está com vocês. E a minha palavra põe ordem no caos. E o haja vem da raiz original bara, que tem um significado, que não é criar a partir de alguma coisa. É criar do nada. É criado ex nihilo. É criado absolutamente nada. E nós temos dificuldade por sermos seres sensoriais, obviamente. Nós precisamos ter provas. A gente precisa ver, eu preciso ter uma evidência. Eu preciso ver alguma coisa acontecendo, se desenrolando, porque se eu não ver a ponte, eu não vou conseguir atravessar. Mas lembra-se de Hebreus capítulo 11, é a certeza do que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Aí nasce a fé. E por que ela nasce disso? Porque no princípio criou Deus o céu e a terra do nada. E aquele que criou do nada, ele está dizendo para você, ainda que não tenha pontes, ainda que não tenha ninguém te ajudando, estendendo a mão, ainda que não tenha situações, ainda que, olhe, seja impossível. Olha, eu sou o Deus que crio do nada, então eu posso criar do nada alguma coisa para você. Não, eu vou repetir, eu acho, a reação pode ser melhor. Ei, Deus está dizendo, para de ficar se apegando a visões sensoriais e materiais. Ei, olha para o alto, o Espírito está se movendo, IBR Lisboa, e Deus está dizendo, você não precisa de coisas, às vezes nem de matéria-prima. Eu crio situações do nada. Mas a medicina nunca conseguiu curar essa doença. Opa, quando diz nunca conseguiu, não tem cura, porque não há possibilidade. Deus fala lá do alto e se levanta, haja saúde, haja cura, haja milagre. Tem alguém precisando de um milagre? Nessa manhã levanta essa mão, porque o Deus do para está aqui. Ele está aqui. Cadê a sua adoração? Adore. Ei, não vai ser o barulho dos ventos, não será o barulho das águas, será o barulho dos santos, será o barulho dos adoradores, será o barulho daqueles que têm fé. Em nome de Jesus, erga a sua voz e adore, porque Deus está criando pontes, Deus está acalmando tempestades, Deus já liberou a palavra de ordem sobre o caos. Disse Deus o primeiro, porque são dois. O primeiro bara, o primeiro haja, é haja luz.
Deus agora com esse haja, Ele traz luz, Ele traz ordem. E Ele começa a trazer com isso tudo dizendo: caos, eu já te vi. E agora Ele vai começar a organizar as coisas. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa e fez separação da luz com as trevas. Falei isso agora. Eu repito, às vezes a gente olha para a santidade, porque separação é santificação. E a gente acha que muitas vezes santidade tem a ver com comportamentos religiosos adestrados. Não, é muito mais do que isso. O que é santidade que eu posso resumir para vocês? Já começa aqui desde o Gênesis. É separação. E o que é essa separação? É Deus dizendo, Deus tirando você de uma identidade de trevas e falando: você é luz, vem para cá. Você pensa como alguém da luz, você se comporta como alguém da luz, a sua postura é como alguém da luz, a sua vivência é como alguém da luz, a maneira como você fala é como alguém da luz, a maneira como você olha é como alguém da luz. Por isso que Jesus disse: se o teu olho for bom, todo o corpo terá luz. Jesus disse: vós sois a luz. Então você tem uma identidade de luz. Então santificação é simplesmente alguém que encontra a sua verdadeira identidade. E ele não coaduna e não se mistura com as obras das trevas. Ele deixa de viver uma vida de caos e trevas e ele começa a andar em direção. E às vezes as pessoas começam a olhar aqueles que estão à sua volta e falam: mas o que é isso? Você mudou, você está diferente. Você já não gosta mais das mesmas coisas, você já não vai mais nos mesmos lugares, você agora já não anda mais com as mesmas pessoas. E você não consegue. Quando é pela religião, isso perde força, porque aí você toma uma decisão com base em regras e usos e costumes. Mas a luz, ela começa a vir na sua percepção interior. E quando começa o teu pensamento a ficar iluminado, o teu olhar fica iluminado. Quando o teu olhar fica iluminado, você tem uma percepção iluminada. E a percepção iluminada faz com que você olhe de um lado para o outro e comece a entender: esse lugar não me cabe, essa forma de ser não dá mais para mim, porque eu não consigo viver de forma caótica. Aí eu fui chamado para viver uma vida separada. Eu sou luz e eu não ando com as trevas. Deus começa a te tirar do caos e Ele começa a trabalhar esses processos. E nós já entramos no segundo. No primeiro você não entende, mas agora que a luz veio, você já começa a ver uma luz. E a primeira mudança acontece em você, não nas circunstâncias. Nós queremos as mudanças assim: eu quero, muda o carro, muda a casa, muda a roupa, muda o roupeiro, muda isso, muda aquilo, muda o salário. Essas mudanças são consequências. Aquilo que o homem, o povo das trevas, busca como objetivo de vida, para você é consequência de uma vida de santidade. Aquilo que é o objetivo do mundo, para nós é passageiro. Nós prosperamos sim, somos abençoados sim, mas é passageiro, não deixamos nada, porque a nossa herança celestial é bem maior. É bem maior. Então qual é? A primeira mudança é essa: o Espírito se move no silêncio. Agora, a segunda mudança na sua vida, que a luz vai trazer a percepção da verdade. Você começa a ver a percepção da realidade e começa a fazer mudanças em você. Deus separa a luz das trevas. Então Deus começa a separar. Ele ilumina o teu olhar, Ele ilumina a tua percepção, e você começa a fazer escolhas diferentes. Você começa a andar diferente. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Todavia, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, e que na sua estação certa dará o seu fruto. E BR Lisboa, Deus está te preparando, Deus está te santificando, Deus está te levantando em meio a uma geração corrupta, em meio a um mundo corrupto, em meio a um mundo perdido. Você é luz para iluminar as trevas. A luz não é externa, a luz vem de você. 5. Verso 5. Deus chamou a luz dias e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde, amanhã, esse foi o primeiro dia. Verso 6.
Depois, disse Deus, o segundo haja. Fala comigo, o segundo haja. Porque dois hajas. O primeiro haja é a luz, a fonte da vida, a fonte da existência. Onde essa luz ela é interior, ela é consciência. E ela também é a luz exterior. É a luz que não só ilumina, é a luz que vem antes dos luminares. Ela vem antes do sol, ela vem antes das estrelas, ela vem antes da lua. É a luz enérgica, é a luz da possibilitação da existência. Guarde essa palavra, ela possibilita a existência. Então primeiro é uma luz de consciência. Universo vasto e infinito, onde o planeta Terra é um grão de areia em meio a um universo de bilhões de galáxias e bilhões de sóis. Infinito, dá cabo da ciência, mas diz que a consciência do homem pode ser maior até do que a do próprio universo. Porque a primeira iluminação é do olhar. Haja luz, consciência, verdade, percepção da realidade real. Deus te traz isso. Deus primeiro trabalha aqui dentro. Coloca a mão aqui e fala assim, ó, Deus está trabalhando na minha mente. Fala assim, ó. Agora ele começa a fazer. É incrível o capítulo 1, que você vai ver em blocos as coisas acontecendo. Agora nesse haja, que é o segundo haja, Deus vai estabelecer algo chamado firmamento. E é lindo. A ideia de firmamento fala de uma coisa que vocês aqui e nós da IBR estamos acostumados. Fala sobre expansão. Agora tem um conglomerado de águas. Água para todo lado, ocupando espaço no nosso planeta Terra, conhecido como planeta Água. Só que a água sem estar organizada, ela ainda é uma filha do caos. Já viu o mar como é caótico? Por isso que Apocalipse fala que o mar já não existe mais. Por que que... E a Bíblia fala de fontes, de rios e de águas vivas. Nós não bebemos água salgada, bebemos água de fonte. Água doce. Então, ou seja, por que que o mar já não existe? Porque o mar, ele carrega uma conotação de confusão e de caos. Ele é agitado, sim ou não? Ele é inconstante. Ele vai e ele vem. Ele traz muita coisa, muita sujeira. Traz ou não traz? O mar, a água não pode ser apreciada. Então, o que que Deus está fazendo agora? Deus está organizando e colocando as coisas no seu devido lugar e separando, colocando cada coisa no seu devido lugar. E a água está ocupando. Ela ainda é uma filha do caos. Ela ainda é algo que o caos está lá. E é tanto que quando acontecem os tsunamis e os maremotos, o que que acontece? Caos. Pessoas são desapropriadas das suas casas. Vidas se perdem. Negócios falem. Sim ou não? Ou seja, sabe o que que acontece? O caos quer sempre voltar. Por isso que o tema da mensagem é: não haverá caos. Não. Olha para o seu irmão e fala: não haverá caos. Fala assim, ó: o caos não vai voltar. Porque esse é um problema da força da natureza. O caos quer sempre se restabelecer. O caos quer sempre voltar. E para o caos não continuar caos, Deus faz uma separação. Deus faz uma expansão. Ei, quando a obra de Deus cresce, quando a IBR cresce, Deus está estabelecendo algo. Deus está estabelecendo um firmamento. E Deus está dizendo: os demônios, os principados e potestades da Europa e de Portugal não vão fazer o que querem e não vão caotizar vidas. Por isso, eu preciso fazer uma expansão. No original, esse termo que conota firmamento tem uma expressão hackear, que dá uma conotação linda, que é como se você pegasse um metal e batesse e ele fosse se expandindo à medida que bate. É igual o crente, meu irmão. Não fique triste na luta. Quanto mais o diabo bate em você, você expande. Não, eu vou falar de novo. Satanás está batendo, você está expandindo. A luta está vindo, você está expandindo. Crente não desiste na prova. Crente entende que é ráquia. O que isso quer dizer? Expansão, 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 expansão. IBR Lisboa, nós estamos chegando na expansão. Mais uma. Olha para alguém e diga assim: tua luta está te expandindo.
É assim ou não é? Haja agora um firmamento que separe águas de águas. As águas do caos não vão se misturar. Vou falar uma vez, hein? Só quem entender vai dar glória. As águas do caos não podem se misturar com as águas da fonte da vida. Você não água a planta com água salgada. Preste atenção. Firmamento. Haja firmamento, haja expansão. É tão lindo isso porque os antigos vão dar conotações disso de acordo com a sua percepção. E é engraçado que é mais bonito porque é uma inspiração de Deus e fica melhor do que a linguagem científica que dá outro nome às coisas. Mas a Bíblia não está entrando em discussão, nunca entrou em discussão científica. A Bíblia é um relato, ela relata. Ela não tem interesse em se provar nada, porque a verdade é assim, a verdade, ela de alguma forma não precisa se provar para ninguém, a verdade é o que é. Então ela não precisa convencer ninguém, ela só fala. E aí, para você entender, os antigos olhavam para isso e viam o firmamento e tinham uma percepção simples a respeito, mas linda. Tem uma expressão que a gente usa assim, olha, o mundo caiu na minha cabeça. É ou não é? Então na percepção dele, eles olham para os céus e ele vê o céu o quê? O céu, um conglomerado de águas que está sob controle. Se essas águas não fossem separadas dessa dimensão de cima, e eles olham, peraí, isso está tudo muito bem estruturado. E quem entende um pouco de construção fala, para se manter um prédio, tem que ter colunas firmes, sim ou não? E os céus não é estruturado? Quando dá trovoada, a gente não pensa que o céu está caindo na nossa cabeça? Quem sustenta tudo isso? Onde está a viga? Onde está a coluna? Onde está a construção? Aí você entende o segundo haja. Quando Deus diz, haja firmamento, Ele está dizendo, alguém segura isso aí. Não, você não entendeu. Deus está dizendo, eu estou todo arrepiado. Deus está dizendo, eu estou colocando ordem no caos. Eu estou trazendo luz. Mas tudo aquilo que crio, eu sustento. Vou falar de novo em BR Lisboa, porque esse glória pode ser melhor. A expansão é a sustentação de Deus sobre o projeto dele na sua vida, sobre o projeto dele na sua história. Deus está dizendo, eu estou trazendo ordem ao caos, eu estou trazendo luz para a escuridão, eu estou trazendo firmamento, 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 sustento, sustento. Segura na mão de duas pessoas, ministra na vida dela e diga, o teu Deus te sustenta. Crente não vive de evidências só. Crente vive de contemplação. E o firmamento, eu estou sentindo Deus aqui, ele é motivo de contemplação. No tempo, e olha que isso é bom, isso tudo é dom e talento de Deus. Eu amo louvor, amo música, até penso que canto, me engano. Mas naquele tempo não tinha muitas coisas. Às vezes era uma harpa, instrumento de uma corda ou duas. Mas o louvor deles estava na contemplação. Quando eu quero falar sobre ministração, como é que se ministra? Eu falei, não se aprende a ministrar. O bom ministro é aquele que contempla a glória de Deus e deixa sair. Salmos 19 coloca para você dar glória a Deus junto comigo. Porque assim, ó, esse é o louvor. Quando você olha e acorda e sai e vê esses céus, o céu já está gritando e dizendo, você tem motivo para adorar, porque o mundo não vai cair na sua cabeça. Não entendeu? Eu vou repetir. Todos os dias, ainda que você esteja vivendo uma circunstância difícil na sua vida, quando você acordar, abrir a janela e sair na rua, você tem que olhar e dizer, bendito seja Deus. Olha o Deus que sustenta as coisas. Eu não vejo viga, eu não vejo coluna. Aí o salmista sai e diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra da sua mão. Ele está dizendo, tudo que foi criado está sustentado com uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra. E eu libero essas duas palavras sobre a sua vida. E BR Lisboa, o Deus que cria do nada é o Deus que sustenta. O Deus que cria do nada é o Deus que sustenta a tua casa, é o Deus que sustenta seu casamento, é o Deus que sustenta a sua família, é o Deus que sustenta seu ministério, é o Deus que sustenta o seu talento, é o Deus que sustenta os teus dons, é o Deus que sustenta a tua adoração. Joga essa adoração para cima, joga essa glória para cima, porque os céus declaram a glória de Deus.
Adore a Ele, adore a Ele. Eu vou te dar 20 segundos para você fazer igual os céus fazem. Declara a glória de Deus. Declara a glória. Declara a glória de Deus. O ímpio não entende, os das trevas não entendem. Ele olha para você, ele vê caos na sua vida. Ele olha para você, ele vê dificuldades na sua vida. Ele olha para você e vê com você com motivos para desistir, com motivos para ir embora. Mas ele não entende que você tem luz no olhar, que você entende o haja de Deus na sua vida. E como você vive pelo poder do haja de Deus, o caos não te domina. E é por isso que você acorda adorando, você deita adorando, você vive adorando, você está na igreja adorando, você está no trabalho adorando. Você tem uma vida de glória, uma vida de adoração, porque os céus declaram a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Aquilo que eu crio eu sustento, aquilo que eu crio eu mantenho. Mais difícil do que construir é sustentar o que construiu. Olha, a inteligência diz como não crer nesse Deus, onde a evidência e as provas do que Ele fez gritam todos os dias da nossa vida. O salmista fala dessa palavra de Deus sem voz, sem som, todos os dias. Olha o versículo 2, lá do Salmo 19. Um dia fala outro dia, uma noite o revela outra noite. Verso 3: sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Verso 4: mas a sua voz ressoa por toda a terra. Haja vida, haja ordem, haja luz, haja adoração, porque eu estou presente. E as suas palavras até aos confins do mundo. E aí ele entra nessa dimensão do firmamento que ele chama de tenda. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Verso 5, aleluia. Que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança a sua carreira com a alegria de um herói. Os céus se jactam todos os dias, o sol brilha, o passarinho canta, a natureza vive, o passarinho não negocia, o passarinho não ajunta, os lírios dos campos não conseguem comprar Dolce Gabbana, nem sequer, aleluia, algo caro, mas eles todos os dias se vestem com a beleza que vem de uma ordem poderosa, dizendo: nada será mais belo do que tu, ó lírio dos campos. Os passarinhos cantam sem ter certeza alguma daquela que nós precisamos ter. Eles louvam a Deus todos os dias, porque o sol sai da tenda depois de uma bela noite de núpcias com a lua e brilha, dizendo: os céus declaram a glória de Deus. Olha para alguém e fala: esse é o Deus que você serve. A profecia não começa no culto. Aqui sim. Aqui ela ganha força e carimbo profético. Mas a profecia começa todos os dias, quando o passarinho dá o primeiro acorde da sua canção. Porque no dia que o passarinho parar de cantar e o sol parar de nascer, é porque o caos venceu, ou porque Deus decidiu dar fim de tudo e fazer novos céus e uma nova terra. Mas todos os dias, ainda que você esteja vivendo lutas ou dificuldades, o passarinho deu o primeiro acorde. Você abriu as janelas e viu o verde dos campos, viu a brisa, viu a criação. Você vai dizer: choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer do firmamento.
Todavia terei esperança, porque Deus vela pela sua palavra. Israel foi para o deserto, mas Deus deixou o sinal. Durante o dia uma nuvem o cobria, durante a noite uma coluna de fogo os aquecia. Porque Deus que te coloca no projeto te sustenta para você chegar vivo na promessa. Olha para alguém e fala: calma. Os céus proclamam a glória de Deus. A promessa será cumprida. Coloque-se de pé, por favor. Depois disso, vem a multiplicação. Depois que Deus faz tudo isso, Deus coloca a ordem, Deus dá os dois. Deus dá os dois hajas. O haja luz e o haja firmamento, o haja sustentação, haja expansão, haja separação. Deus vai entrar no processo, que é o processo que a gente começa a ver. A partir do firmamento, o mundo não caiu na minha cabeça, então eu estou vivo. Depois ele começa aqui, ó, no versículo 10 em diante do capítulo 1. A preparação para que comece a multiplicação. Verso 10. Verso 10. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. Olha que Deus organizado. E Deus viu que ficou bom. Lá no início Deus já estava vendo que estava bom. No momento que você não percebe que está ficando bom, Deus já olhou, tá bom. Eu estou numa luta travada aqui, Deus já está olhando. Ele já está passando no primeiro processo, não viu. Eu já vi que no primeiro processo já está bom. E quando finalizar vai ficar muito bom. Que ele termina a criação dizendo isso. E viu Deus que era muito bom. Então, a bondade de Deus começa nas primeiras etapas. Aí nunca pode dizer que Deus é bom só no final. Deus está sendo bom agora. O mundo não caiu na sua cabeça. Verso 11. Verso 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação. Falei isso agora há pouco, vou repetir, tá? Escuta aí. Falamos de firmamento, falamos de expansão. Agora estamos falando de vegetação e multiplicação. Expansão é em setembro, né? Mas desde janeiro, dia 1, a gente está vivendo o ano de plantar e colher. Só assim que entenderam. Você está vivendo uma obra expansiva. E uma obra onde é o ano de plantar e colher. E Deus está dizendo: a terra e a porção seca está preparada. Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. As etapas são cumpridas e a multiplicação chega. Deus está dizendo: viva o processo, permaneça, que aquilo que era um pretérito imperfeito vai ser esmagado por um verbo. Nós servimos a um Jesus que João apresenta. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Senhor Jesus é especialista em caos, em iluminar as trevas e em te levar para uma vida de frutificação e multiplicação. Eu quero orar por você nesse momento. Coloque a mão no coração, por favor. Com muita fé, com muita fé. Não sei exatamente o que é que você está vivendo, mas o Espírito Santo que se move sobre as águas, Ele conhece a sua situação, a sua aflição, a sua angústia. Talvez ela seja mental, emocional, até mesmo física e espiritual. Mas esta palavra poderosa, onde esses dois hajas esmagadores de Deus têm o poder de trazer ordem e sustentação. Eu quero que você ore com muita fé nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse instante. Eu ministro no coração do meu irmão e da minha irmã. Esta mente às vezes caotizada, esse coração confuso, essa circunstância diversa, essa situação na família, essa situação
na saúde física, na saúde mental e espiritual. Seja qual for o tempo de caos, seja qual for a dificuldade, seja qual for a aflição, seja qual for a situação que está gritando na alma do meu irmão e da minha irmã, o preocupando, o desorientando, o desorganizando. Tu és o Deus que dá forma a todas as coisas. Tu és o Deus que pega aquilo que está vazio e traz preenchimento. Tu és o Deus que trabalha com o firmamento, com a separação, com a organização, com a extensão, com a expansão. Traz uma expansão de cura para essa alma, para esse corpo, para esse físico, para essa mente. Restaura esse chamado, essa vida espiritual, esse ministério. Espírito Santo, eu libero agora sobre a vida deste homem e desta mulher, sobre esta palavra que foi pregada. Uma palavra que está sendo liberada para trazer ordem. Uma palavra que está sendo liberada para trazer luz. Uma palavra que está sendo liberada para trazer santidade, separação e expansão para a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro agora e repreendo todo o espírito do caos, e repreendo toda a confusão na mente, toda a confusão na alma, toda a confusão, todo o mal, toda a desordem, toda a desorganização. Agora, traz luz, Espírito Santo. Traz luz, Espírito de Deus. Espírito de Deus que se move sobre as águas. Preenche esse coração. Toca nesse corpo físico. Agora. Reaviva esta pessoa. Isso. Traz luz para o seu olhar. Inunda a sua vida. Inunda o seu coração. Espírito Santo, é o que nós te pedimos e